Olá, meu nome é Cristóvão Figueiredo, sou engenheiro ambiental, agricultor orgânico, passando por um processo de transição agroecológica. Então, nessa aula de hoje, vamos estar falando um pouquinho sobre os sistemas de irrigação, né, noções básicas e aplicações. Então, o sistema de irrigação, ao longo da história aí da humanidade, foi o que possibilitou o desenvolvimento de muitas civilizações. Então, já desde muito tempo há, né, relatos históricos dessa utilização de irrigação, a transferência dessa água de rios para essas plantações. Então, só trazendo uma contextualização básica. Esse sentido da produção orgânica, agroecológica, ela desenvolve um papel fundamental, uma vez que estaremos tendo essa necessidade de um solo sempre úmido para que os micro-organismos do solo consigam atuar de forma eficaz, nos auxiliando no processo de fertilização desse solo. Então, a irrigação ela é uma técnica que visa, que tem como objetivo suprir as necessidades hídricas do solo, das plantas. Então, ela vai estar suprindo essa necessidade hídrica de uma área plantada, de forma que eu possa obter, ao final, uma maior produtividade. Então, os primeiros vestígios de sistemas de irrigação foram estruturas que tiveram como objetivo levar água para a terra e plantações e podem ser vistas desde os continentes asiático até o continente africano. E também é importante ressaltar sobre a irrigação e a correlação com o surgimento das primeiras sociedades desenvolvidas, ou seja, os sistemas de distribuição de água, os canais de irrigação, vieram possibilitar que essas sociedades fossem se desenvolver. Então, nisso a gente consegue estar observando o quão importante é um sistema de irrigação, tanto para esse aspecto da lavoura, como para o desenvolvimento da sociedade humana como um todo. Então, com o passar dos anos, os sistemas foram ficando mais eficientes e mais tecnológicos, e hoje podem ser vistos em quase todas as culturas do mundo. Ou seja, esses sistemas, eles foram se desenvolvendo e, ou seja, a tecnologia está envolvida nesse sistema de uma forma tão grande que às vezes dificulta a escolha de um sistema de irrigação que seja adequado para a sua cultura. Hoje a infinidade de aspersores, de microgotejadores com N tipos podem dificultar essa escolha, qual o melhor sistema para a minha produção. Então, mas a pergunta é, mas por que eu vou estar utilizando esse sistema de irrigação? Por que eu vou irrigar? Então, primeiramente, para suprir essa necessidade hídrica das plantas, A planta, ela nasce, desenvolve e precisa desse suprimento hídrico para que se desenvolva. Porque a planta ela vai estar absorvendo seus nutrientes pela raiz. Então, um solo que não estiver bem nutrido, que não for ter esse suprimento hídrico de uma forma adequada para as plantas, é um solo que não vai possibilitar que a planta aproveite ao máximo os recursos que ele tem disponível. E ela vai possibilitar também um cultivo contínuo. Aqui, para a gente, na maioria das regiões, as chuvas, principalmente nesse aspecto aqui de Bahia, semiárido, as chuvas elas não são bem espaçadas durante o ano, ou seja, não tem uma continuidade de chuvas e dessa forma eu não conseguiria estar produzindo de forma contínua.
E com isso, com a irrigação, eu consigo fazer essa conversão e possibilito esse cultivo de uma forma contínua. E por fim, o incremento de produtividade. Então, numa área, primeiramente, o incremento de produção, né, que é uma área que eu estaria conseguindo fazer um plantio apenas uma vez no ano, eu vou conseguir aumentar esse plantio para 2 vezes, até 3. E além disso, eu vou estar aumentando a produtividade, porque se uma vez que o solo está úmido, eu consigo fazer o melhor aproveitamento dos nutrientes que tenha no solo disponível. E nesse processo, o que deve ser considerado para a escolha do meu sistema de irrigação? Quais são os fatores, né? Os fatores ambientais, os fatores ligados à cultura. Então, um dos primeiros fatores que deve ser considerado é o tipo de cultura. Então, antes de eu escolher meu sistema de irrigação, tenho que pensar, o que eu vou plantar? Que tipo de cultura? É uma cultura que precisa de muita água, pouca? Essa água pode ser nas folhas ou deve ser diretamente nas raízes? Então, essa é a escolha que eu devo estar fazendo, né? Os meus tratos culturais, né? O processo de limpa, de capina, como é que ele vai ser? Porque tudo isso vai estar influenciando no meu processo de escolha dessa cultura. Então, culturas como feijão, milho e batata normalmente são irrigadas por um sistema de irrigação por aspersão. Já o arroz, a melancia, a irrigação utilizada é por superfície. Então, tem esse tipo de irrigação, que eu vou estar falando um pouquinho mais o que é irrigação de superfície, o que é irrigação superficial, o que é irrigação localizada, com algumas variações entre cada uma dessas. Então, outro fator importante de ser considerado é estruturar esse sistema de irrigação, né, pensando na cultura, de forma que eu possa estar atendendo todas, né? Se eu tenho múltiplas culturas ali naquele espaço, eu vou estar atendendo todas que estão plantadas naquela área. E vai levar em consideração também essa lógica da rotação de culturas, né? E para esse quesito, o sistema de aspersão convencional às vezes se mostra eficiente de trabalhar nesse processo de rotação de culturas. Outro fator muito importante para a gente estar considerando é a questão do clima, uma vez que é um fator determinante, inclusive, para as questões da evapotranspiração, que é a perda de água pelas folhas. Então, a quantidade de chuva, primeiramente, ela vai determinar essa velocidade e frequência de irrigação, além dos ventos que vão ter um fator preponderante na escolha do sistema. Então, se vai ser um sistema de complementação ou um sistema necessário. Então, a depender das regiões com um regime de chuvas adequado, possa ser que eu não precise usar irrigação todos os dias. Então, seria só uma complementação. Então, cultivos, né, que são realizados em áreas com ausência de chuva, principalmente durante o período de crescimento, requerem obrigatoriamente um sistema de irrigação. Já em regiões com altos índices pluviais, pode-se ter um sistema de irrigação apenas complementar, e em alguns casos nem se faz necessário. Outro fator para a gente estar considerando, que é um fator super importante, é as características do solo, né, o tipo de solo. Então, é do solo que as plantas vão retirar a maioria dos nutrientes necessários para o seu crescimento. Então, para ter uma plantação saudável e produtiva, é necessário um cuidado especial nesse quesito. Então, a característica que ele diferencia os solos do ponto de vista de irrigação é a velocidade de infiltração. Então, tem um tipo de solo siltoso, argiloso, arenoso. Então, esse tipo de solo vai estar diferenciando o tipo de irrigação e as possibilidades que eu vou estar utilizando. É um solo mais argiloso, ou é um solo orgânico, né, com uma grande quantidade de matéria orgânica. Então, de uma forma básica, os solos
com uma maior capacidade de infiltração, geralmente são solos arenosos. Então, nesses solos, um dos melhores métodos para você estar utilizando é mesmo o método de aspersão, juntamente com a irrigação localizada. Então, em regiões intermediárias, né, onde tem um solo ali arenoso, a maioria dos sistemas vai estar atendendo essa irrigação. E em sistemas onde o solo é bastante argiloso, o melhor sistema que vai estar atendendo isso aí é o sistema de irrigação localizada ou irrigação por gotejamento. E mais 3 fatores que devem ser considerados em relação ao sistema. Primeiramente é a fonte de água que eu vou estar utilizando. Importante, se essa fonte de água considerar se ela vai ser uma irrigação por gravidade ou uma irrigação por bombeamento, né? A qual distância que esse sistema está da minha produção, porque cada sistema de irrigação ele vai ter características em relação à pressão, né, a pressurização da água e a necessidade de utilização de uma fonte de pressurização. Outra questão preponderante na escolha do sistema é o relevo do terreno, né? Qual a declividade desse terreno? Por exemplo, os sistemas de irrigação por aspersão não funcionam bem nesses sistemas com alta declividade, sendo mais indicado já um sistema por gotejamento ou, em alguns casos, as irrigações por superfície, desde que seja feito um terraceamento desse local. E outro aspecto muito importante de considerarmos é a sustentabilidade, tanto do ponto de vista de sustentabilidade econômica, né, a escolha desse sistema deve levar em consideração os fatores de custo de implantação inicial e custo de manutenção do sistema, e além da sustentabilidade ambiental, uma vez que a escolha de um sistema que tenha uma alta eficiência vai estar me possibilitando a utilização mais sustentável do meu recurso hídrico, né? Essa utilização da água. Então, vou considerar meu sistema. Eu consigo implementar um sistema de irrigação localizado, de gotejamento, que tem uma altíssima eficiência, é viável para mim tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista ambiental, então sigamos para esse sistema. Então, uma vez que a gente já sabe o que deve ser considerado nesses processos, vamos inicialmente entrar aqui com a questão do solo, porque é no solo que você vai estar disponibilizando essa água para a planta. Então é muito importante que a gente tenha essas noções dessa classificação do solo. Então, tem esse triângulo que é muito utilizado para a classificação do solo, que aqui tem os três classificação do solo entre areia, argila e silt. Então, para a determinação de um solo argiloso, arenoso ou siltoso, eu vou estar vendo a composição, né, a granulometria desse material. Então, os solos eles podem ser classificados em franco arenoso, franco siltoso, argila, muito argiloso, franco argilo arenoso, areia, silt. Então, vão ter essas classificações aí. E é importante a gente ter em mente essa classificação. Por exemplo, um solo que é argiloso, ele tem uma maior retenção de água. O que isso quer dizer? Quer dizer que ao eu fazer uma irrigação, a água vai estar disponível ali no solo para a planta por muito mais tempo. Enquanto os solos arenosos, eu necessito fazer uma irrigação com maior frequência, porque esse solo arenoso ele tem uma alta perda de água, principalmente por percolação e também por evaporação. Então eu tenho que fazer aplicações em menor quantidade e maior frequência, enquanto o solo argiloso ele aceita uma irrigação em maior quantidade e uma frequência menor.
Outra, que... Outra questão que é muito importante a gente estar considerando nesse processo de disponibilidade de água no solo, né? Então, que vai determinar meu processo de irrigação, é como que acontece essa dinâmica de retirada, né, de água no solo. Como que essa água vai estar sendo perdida para que eu tenha essa necessidade de estar fazendo essa recomposição. Então, o que acontece? A água que está disponível nesse solo, ela vai ser perdida de três formas básicas. A primeira seria pela evaporação pelo solo, né? Essa água, o solo ao aquecer, essa água ela vai estar sendo evaporada. Tem um processo de percolação, que é a perda dessa água para os níveis mais baixos, né? Então, eu vou estar irrigando meu solo e essa água ela vai descer para níveis mais profundos, onde as raízes não podem estar fazendo essa captura. E outro processo, pensar na água que está disponível no solo, que está disponível para aproveitamento da planta, essa água ela vai ser perdida pelo processo de evapotranspiração, que é essa perda de água pelas folhas. Então, e o que vai estar determinando essa minha capacidade de retenção e uma menor percolação é a minha porosidade do solo. Até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CA, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.